Peru é um país muito mais interessante e incomum do que você imagina. Lá você pode encontrar grandiosos edifícios antigos, enormes geoglifos e muitos achados que chocam até cientistas experientes. Vale a pena conferir. Esse é o Infinito. E nesse episódio vou mostrar a descoberta no Peru que assustou os cientistas e outros achados misteriosos e interessantes pelo mundo. Pessoas de todo mundo tentam, há décadas ou mesmo séculos, encontrar provas da existência de alienígenas. Parece que durante todo esse tempo a busca deveria ter sido feita no Peru. Porque foi lá que há alguns anos os cientistas encontraram algo que os assustou. Em uma das cavernas, eles se depararam com uma mão misteriosa. Como você pode ver, não parece humana. É possível ver uma palma bastante pequena e 3 dedos enormes. Parece uma mão alienígena. As testemunhas costumam descrevê-las assim. O que é ainda mais interessante é que antes, na mesma caverna, os cientistas encontraram um crânio que também era diferente. O crânio era alongado e ligeiramente achatado. Mais uma vez, tudo aponta para que os restos mortais pertenceriam a um alienígena. Os cientistas não conseguem descobrir quem ou o que eles encontraram. Seria um alienígena, cuja existência deve ser entendida, ou uma espécie humana desconhecida. Mas há algo relevante. A idade dos restos mortais é estimada em 3.000 anos, quando apenas o Homo sapiens vivia no planeta. Afinal, é um alienígena? O que você acha? Muitos outros achados foram encontrados no Peru. Se a mão e o crânio de um alien são assustadores, a próxima descoberta é ainda mais. Em 2022, cientistas descobriram um cemitério no Peru composto por 6 múmias de crianças. O que é assustador é que as crianças foram sacrificadas. A descoberta foi feita em uma antiga cidade perto de Lima, capital do Peru. Os minúsculos esqueletos, embrulhados em pano, foram sacrificados há centenas de anos, muito provavelmente há mais de 1000 anos. O ritual foi realizado para escoltar um aristocrata de 20 anos para a vida após a morte. Quando ele foi enterrado, cobriram seu rosto com as mãos. Mais assustador ainda é o fato de que as crianças poderiam ser parentes próximos daquele aristocrata. É uma loucura os rituais que os povos antigos faziam. E esse não é o único caso de jovens sacrificados. Nesse episódio você vai ver mais algumas sepulturas, incluindo um misterioso cemitério alienígena e uma vala comum viking. Mas por enquanto vamos fazer uma pausa e falar sobre outras coisas, como um artefato místico no fundo do oceano e um laptop antigo. Fique ligado para ver esses e outros artefatos misteriosos que vão te surpreender. Antena no fundo do oceano. Em 1964, um navio de pesquisa da Marinha Americana chamado Eltanin estava estudando o fundo do mar a uma profundidade de cerca de 4 quilômetros na Antártida. O navio estava tirando fotos do fundo do mar quando, de repente, se deparou com algo incrível. Um objeto semelhante a uma antena de rádio montada no fundo do oceano. A imagem rapidamente se espalhou e começou a ser discutida. Todos estavam convencidos de que a embarcação havia fotografado uma antena que havia sido colocada no fundo do oceano por aliens ou representantes de antigas civilizações avançadas. Algumas pessoas que acreditavam que os aliens existiam sugeriram que eles estavam acampados no fundo dos mares. Será que é realmente assim? Talvez, mas o objeto misterioso não era uma antena. Segundo os biólogos, o navio fotografou uma esponja carnívora, um tipo de animal marinho. A sua forma, de fato, se parece com uma antena, pois tem uma longa haste com nós de onde divergem apêndices simétricos e está ligada ao fundo do mar por uma perna que termina em raízes. E embora essa versão seja aceita por quase todos, ainda não é 100% comprovada. Há uma pequena chance de que uma antena de origem desconhecida esteja instalada nas águas da Antártida. O primeiro laptop do mundo apareceu em 1982. Foi criado por William Moggridge, a pedido da NASA. Essa é a história oficial, mas parece que isso não é bem verdade. O primeiro laptop apareceu muito antes, no 100º ano antes de Cristo, com os antigos gregos. Essa misteriosa imagem em baixo relevo mostra isso. A mulher da direita está sentada em um trono enquanto a empregada segura um objeto que se parece com um laptop moderno. Veja, tem até 2 furos, como se fossem conectores de headphone ou portas USB. Essa descoberta deixou todo mundo perplexo. Até os cientistas começaram a pensar que a história humana poderia ser diferente do que tem sido contado. Mas pelo menos a história do laptop pode ser mais aceitável. Pode ser que a imagem em baixo relevo represente uma placa de cera ou algum tipo de inscrição sobre um morto.
De acordo com outra versão, a empregada está segurando uma placa que os antigos gregos usavam para registros. Uma terceira versão afirma que a imagem representa uma caixa de joias. A ilusão de ver um laptop pode ser um truque de luz. Também pode ter sido provocada pelo desgaste da escultura, já que algumas de suas peças originais estão faltando. Cemitério alienígena. E aqui está o prometido cemitério alien. Os cientistas classificaram o local como um dos mais incomuns, no estado mexicano de Sonora. Durante a escavação, eles encontraram um cemitério onde os esqueletos tinham estranhas deformidades no crânio. Ao todo, foram encontrados os restos mortais de 25 pessoas, 13 das quais com crânios deformados. Mas o que são isso? Ossos de alienígenas? Dessa vez não houve misticismo, embora a princípio a descoberta tenha realmente intrigado os cientistas. A deformação do crânio era uma prática comum entre muitos povos antigos. Eles alteravam a estrutura óssea de seus crânios usando vários métodos para que ficassem alongados, o que servia para distinguir grupos sociais e também para rituais. Cemitérios semelhantes também podem ser encontrados em outros lugares. No Peru, na península de Paracas, foram encontrados esqueletos idênticos. Acredita-se que os antigos habitantes da região também alongaram intencionalmente os seus crânios. E já que os artefatos alienígenas são constantemente encontrados no Peru, eu não ficaria surpreso se esses crânios realmente pertencessem a aliens. A seguir temos mais alguns crânios interessantes, mas dessa vez são crânios de cristal. A mais interessante é a caveira de cristal encontrada em 1924. Foi a sua história que serviu de roteiro para as aventuras de Indiana Jones. Esse crânio é chamado de Mitchell Hedges, em homenagem ao sobrenome da garota que o encontrou na América Central. O objeto é feito de cristal de rocha e tem o tamanho de crânio de uma mulher adulta. Esse artefato pesa pouco mais de 5 quilos. Mas tem outra coisa interessante. Em 1970, o crânio passou por uma série de testes que chocaram os cientistas. Descobriu-se que o crânio era feito de uma única peça de cristal, composta por 3 juntas. O que isso significa? Significa que mesmo com o uso da tecnologia moderna é quase impossível criar um objeto assim, já que no processo, o cristal se desfaz devido ao estresse interno. Mas isso não é tudo. Nenhum vestígio de marca de ferramentas foi encontrado no crânio. Parece que o crânio surgiu do nada. Como os povos antigos poderiam criar algo assim? Permanece um mistério. Manuscrito de cobre de Qumran. O manuscrito de cobre foi encontrado em 1952 em Qumran, na margem oeste do Rio Jordão. Acredita-se que o pergaminho contenha informações do local escondido de tesouros de ouro e prata. Ninguém sabe se esses tesouros realmente existem. O pergaminho data de cerca de 2000 a.C. Os cientistas acreditam que os antigos criptografaram a localização dos tesouros no pergaminho para que não caíssem nas mãos dos romanos. Você acha que esse tesouro existe? E se sim, se ele pode ser encontrado? Túmulo coletivo viking. Mais uma vez voltamos aos túmulos. Um dos mais assustadores e incomuns foi encontrado em 2010 em uma escavação no condado britânico de Dorset. Uma vala enorme comum viking foi descoberta sob uma espessa camada de terra. Todos os guerreiros foram decapitados e seus crânios jaziam separados de seus esqueletos. Depois de um estudo mais detalhado do cemitério, os arqueólogos descobriram outro detalhe misterioso. Havia 52 corpos, mas havia menos cabeças. Os cientistas concluíram que houve uma execução pública ou ritual de sacrifício em massa, pois todas as cabeças foram separadas do corpo por uma espada cravada na nuca. Aparentemente, várias cabeças foram levadas pelos carrascos como lembrança. Máscara alienígena. Há alguns anos, arqueólogos descobriram outro artefato alienígena. A máscara combina características humanas e animais, graças às quais é em muitos aspectos semelhante à imagem de um alien. Apesar da semelhança com o rosto de um alien, dificilmente é um objeto extraterrestre. Primeiro, nem é uma máscara, mas sim um amuleto ou decoração, já que o artefato é muito pequeno para o rosto. Em segundo lugar, a máscara provavelmente retrata alguma criatura mítica. Os cientistas acreditam que quem criou a máscara pretendia representar força, poder e sabedoria, além de enfatizar o status social do dono. Vale lembrar que a máscara alienígena búlgara tem cerca de 6.000 anos. É muito tempo, mas não é nada comparado a esses artefatos misteriosos. As esferas de Klerksdorp foram encontradas na província noroeste da África do Sul. São objetos esféricos ou em forma de disco com alguns centímetros. Há sulcos e depressões ao longo dos artefatos.
Até agora não parece surpreendente, mas o incrível sobre essas esferas é sua idade. Os cientistas analisaram e descobriram que os artefatos podem ter cerca de 3 bilhões de anos. Não milhões, mas bilhões! Ou seja, apareceram quando a vida estava começando a se formar no planeta. Os geólogos chamam essas esferas de formações naturais, compostas por vários minerais. Mas surge a pergunta: por que existem listras tão suaves e claras ao longo das esferas? Por que elas estão presentes em todas as esferas? A natureza poderia fazer isso? Ou talvez sejam objetos artificiais criados por seres extraterrestres, ou mesmo representantes de uma civilização avançada que habitou a Terra há muito tempo. Homem de Piltdown. O Homem de Piltdown foi uma das descobertas mais misteriosas e bizarras do século XX. Fragmentos de ossos foram encontrados em 1912 na pedreira de Piltdown, na Inglaterra. A descoberta atraiu a atenção do público porque os cientistas acreditavam que representavam uma espécie humana até então desconhecida. Esses homens viveram na Terra há cerca de 500 mil de anos e eram uma espécie de elo perdido entre humanos e macacos. Por mais de 40 anos, esse artefato confundiu os cientistas e as pessoas, mas a verdade foi enfim revelada. Não havia nenhum elo perdido. O crânio era uma farsa. Era o crânio de um homem moderno, intencionalmente conectado à mandíbula ligeiramente cerrada de um orangotango. Olha só, teria sido um achado incrível se realmente fosse verdade. Isso é tudo, pessoal. Qual descoberta mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.